Quando falamos de sucesso, nós falamos... a sistêmica costuma trazer, assim, organizar em leis que regem, né? As forças do amor são leis, aqui tem algumas leis. Quando nós falamos de leis, a gente fala do que favorece ao fluxo, né? Não lei, porque lei, às vezes, a gente entende no sentido da ordem, da obrigatoriedade, mas do que favorece ao fluxo do sucesso na nossa vida. A gente já falou aqui desse equilíbrio entre dar e receber, né? A gente falou aqui desse lugar do pertencimento, da recolocação. Mas as duas leis que de fato guiam, e a gente colocou aí para vocês na apostila, e favorece que a gente viva nesse fluxo que Isabel traz aí, primeiro, um tema que a gente já traz desde os primórdios da nossa formação, que é tomar a nossa mãe incondicionalmente. O sucesso tem a cara da mãe, né? Bert fala isso. O sucesso vem pela mão da mãe e o sucesso tem a face da mãe. E eu dou um prazo mesmo para vocês ouvirem um pouco em um outro lugar, né? E que surgiu aí na mente de vocês nesse momento, do ponto de vista emocional. Vocês aprofundam um pouco mais isso e vai para uma outra dimensão. Talvez uma dimensão filosófica, talvez uma dimensão existencial. Porque quando a gente fala disso, da relação dos nossos pais, o que mais surge é a dimensão emocional, né? É o que foi que houve, o que deixou de haver, o que eu deixei de tomar, o que eu deixei de receber, o que me faltou e tantas outras coisas. Ou até os nossos, foi maravilhoso, minha mãe foi perfeita. Tudo nesse âmbito aqui, que é o âmbito emocional. Mas, como diz o ditado, a gente não resolve uma solução pelo mesmo nível que ela foi plantada, né? Então, toda vez que a gente fala em tomar pai e mãe, a gente entra nas inúmeras dimensões, inúmeras situações em que várias terapias trabalham nessa relação de pai, de mãe e filha, de pai e filho, tentando ir pelo esse campo emocional. Mas a proposta aqui é que a gente encontre um campo mais realmente existencial. Porque essa pessoa doou-se, a vida atravessou essa pessoa até chegar a nós. Então, é disso que a gente fala, de tomar a nossa mãe, essa pessoa na sua completa imperfeição. Porque a ideia de perfeição é uma ideia infantil, é uma ideia que a gente construiu, que a gente expectou, mas não é. Então, a busca é reconhecer essa pessoa como aquela que nos deu a vida, à custa de muitas coisas, à custa da sua imperfeição. E tomar a imperfeição dessa mãe para nós. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente está aberto ao sucesso. Por quê? Tudo o que eu rejeito significa que eu ainda sigo rejeitando a minha mãe. Porque a segunda lei que rege o sucesso dizer sim, aceitar a vida como ela é, aceitar o outro como ele é, me aceitar como eu sou e aceitar a vida que eu vivo exatamente como ela é. Significa sair da queixa. De novo, se trata de energia, né? A energia da queixa é a energia que dissipa, a energia que contrai, a energia que cria sistemas de crença limitantes para a nossa jornada. E o sucesso é um caminho que a gente vai, a gente vai em direção ao sucesso. A gente se movimenta para o sucesso.
Quanto menos a gente toma essa mãe para nós, menos mobilidade em direção ao sucesso nós teremos. E, consequentemente, teremos dificuldades de aceitar a vida, e aceitar o outro, e a nos aceitar. Porque até parte de nós que a gente rejeita, né? E aí vamos para a recolocação, o envelhecimento, o cabelo que embranquece, a ruga que aparece, a gordura que surge, o peso que aumenta, todas essas não adaptações à nossa evolução natural da nossa vida, ela diz respeito à não aceitação de nós mesmos e, consequentemente, da não tomada da nossa mãe. E aí, se eu não me aceito, como eu vou aceitar o outro? Se eu não me aceito, eu projeto no outro todas as minhas frustrações. Se eu não me aceito, se eu não tomo minha mãe, se eu não aceito a vida como ela se apresenta, esses meus projetos acabam sendo projeções do que está atrás. Eu não consigo, porque só se eu não tomar a minha mãe, eu não me libero também para a vida, eu fico solta. Aí, sempre a pergunta surge, como é que a gente toma essa mãe, né? Isso realmente é um processo que a gente precisa ter uma atenção, revisitar nosso comportamento com os outros. Veja, o que vai acontecer na nossa vida profissional, o que vai acontecer na nossa vida afetiva, se é que a gente separa, né? A gente separa, eu estou aqui, estava falando disso nesse tempo. Minha vida profissional está aqui indo maravilhosamente, minha vida afetiva não está bem. Tudo isso acaba sendo projeção do que é a nossa história no nosso sistema familiar. Seja porque a gente copia, imita, ou a gente está compensando no amor arcaico, ou a gente está imitando, ou seja, porque a gente ainda não conseguiu tomar para nós a nossa mãe e o nosso pai. Mas a gente começa sempre pela mãe, porque é uma via de chegar até o pai também. O grande movimento que é inevitável, assim, melhor, que leva ao impedimento de tomar a mãe, é o que Bert conseguiu classificar como o amor interrompido. Né? Essa interrupção do caminho do filho para a mãe, que acontece muito precocemente, quando somos muito pequenos. Em algum momento, a criança, e Yara já falou aqui no módulo anterior, a criança vai em direção à mãe e não a encontra. Esse fluxo interrompido em direção à mãe é o que impede, muitas vezes, da gente se relacionar não só com ela, mas nessas relações que Yara citou anteriormente, quando ela diz, eu preciso equilibrar, dar e receber, eu me relaciono, o sucesso, a abundância, a realização profissional tem a ver com relações. Eu também vou ter dificuldades com o fluxo para o outro. E a pergunta é, qual a minha qualidade de conexão com o outro? Por que vias eu chego a eles ou não chego? Chego de fato ou não chego? E quando eu chego como? Porque o que acontece? Quando a criança se movimenta em direção dessa mãe, e essa mãe está ausente por inúmeras situações, adoecimento, perdas, etc., viagem, mesmo que essa mãe retorne para essa criança, ela já não está mais disponível, porque o trauma, isso é um trauma. Isso é um trauma vivido numa plena solidão, que é suficiente para gerar programações de doença e também para afetar por tanto tempo, talvez toda a vida, a minha maneira de chegar ao outro. Então, se eu não chego à minha mãe, se eu não completo esse ciclo de chegada até ela, como eu chego no meu parceiro, na minha parceira? Como eu estou disponível para a minha relação de casal? Como eu chego na minha relação profissional? Como eu vejo meu chefe? Como é que eu vou
discutir com ele projetos, como eu vou me dirigir às pessoas que eu cuido, se a gente tem serviço de cuidados. Porque toda vez que eu tiver em conexão com alguém, isso vai ser acionado em mim. O trauma vai acionar em mim. E eu vou recuar. Eu não vou entrar na minha posição, no meu lugar. E como resolve isso, né? Claro que é um processo, a gente volta a falar, mas é preciso a gente refazer esse caminho, tentar refazer esse caminho para ir até ela. Para tentar que essa conexão seja refeita e isso diminua a influência no meu modo de viver. Então, eu proponho que a gente faça um movimento nesse sentido. Mas eu vou dar 1 minuto para respirarem no que eu falei. E nesse minuto, vocês podem fazer uma breve visita às suas relações. O quanto você vulnerabiliza, o quanto você vai em direção, o quanto você espera que venham até você. O quanto você abocanha o seu sucesso, o quanto você espera que ele te procure. O quanto você deixa nas suas mãos ele, o quanto você entrega para o outro e nem acredita que o outro pode te dar. O quanto você espera que o outro te dê e quando ele te dá, você não está disponível para receber. O quanto você recebe e desqualifica o que foi recebido. O quanto a sua mão esquerda do receber estava mais esquecida, mais dormente, mais fria, mais sintomática. E o quanto a sua entrega estava descompensada em relação a receber. Tudo isso que a gente falou aqui está muito relacionado a esse lugar do movimento em direção à nossa mãe, que é exatamente nosso movimento em direção ao sucesso.